É muito difícil falar em poucas palavras todas as maneiras como os Beatles mudaram a história da música. Seja em termos de composição, de marketing, de mudanças de estilo, a trajetória do quarteto de Liverpool deixou marcas que percebemos até hoje. E por isso mesmo é tão difícil imaginar como seria a música contemporânea sem a existência desses músicos. E sendo artistas tão revolucionários, é claro que a influência dos Beatles não poderia ser contida somente a uma área. Nesse sentido, é fascinante revisitar a trajetória da banda nas telonas. Afinal, ao longo da carreira, os Beatles também deixaram sua marca no cinema com 5 filmes. E se engana quem pensa que essas tenham sido somente peças de marketing, porque os filmes dos Beatles de fato tiveram um grande impacto artístico no cinema. Então hoje vamos relembrar a filmografia dos Beatles e entender como esses 4 caras ajudaram a mudar a arte cinematográfica. Não seria exagero algum afirmar que os Beatles já começaram a sua carreira cinematográfica de forma extraordinária. Em 1964, estreou o primeiro longa da banda, A Hard Day's Night, dirigido por Richard Lester. O filme, como era de se esperar, foi um sucesso comercial tremendo. Todo mundo queria ver a banda do momento desbravar as telonas. E esse, de fato, é um filme muito bom. A grande sacada aqui foi a proposta. Criar um filme de bastidores que acompanhava a banda num período de 36 horas, mostrando uma versão ficcionalizada do que seria a vida desses astros. E se antes as imagens da Beatlemania vinham de registros jornalísticos, agora esse fanatismo foi incorporado no próprio filme, sedimentando de vez no imaginário popular como era a loucura que circundava o quarteto no início dos anos 60. E em meio a tudo isso, o filme apresentou ideias que depois ecoariam na cultura pop. Por exemplo, a direção de Lester era íntima, sempre nos deixando muito perto dos Beatles enquanto eles fazem suas atividades cotidianas. O resultado é um sentimento de que estamos lá observando a vida real deles. Só que por mais genuíno que isso parecesse, tudo ainda era roteirizado e encenado. E é por conta dessa brincadeira entre o real e o fictício que muitos consideram a Hard Day's Night um dos precursores do gênero que depois ficou conhecido como mockumentary. Aquelas obras que usam o estilo de documentário para contar uma história ficcional, justamente para brincar com a ideia de que documentários sempre revelam a verdade. E a Hard Day's Night também foi importante porque ele ajudou a criar algo que décadas depois se tornaria algo central na indústria da música: o videoclipe. Esse foi um conceito que não existiu durante décadas, tendo se consolidado apenas com a chegada da MTV nos anos 80. Mas em A Hard Day's Night a gente já tinha visto os primórdios dessa arte, porque o filme era cheio de cenas em que os Beatles tocavam suas músicas novas. E beleza, a maior parte desses trechos seguiam aquele formato clássico dos musicais. Os personagens param o que estão fazendo para fazer a performance. Mas há momentos em que a abordagem é diferente, como na cena de Can't Buy Me Love. Em vez de vermos a banda executando a canção, o que a gente tem é uma montagem deles correndo por um gramado enquanto a canção toca. A música deixa de ser um evento do enredo e passa a ser algo que acompanha uma sequência na qual os cortes são editados de acordo com a batida. Ou seja, no meio do filme temos um dos avós do videoclipe moderno. Uma sequência que, se vista isoladamente, funcionaria como qualquer vídeo de banda atual. Apenas um ano após a estreia de A Hard Day's Night veio o segundo longa dos Beatles, Help, também dirigido pelo Richard Lester. E logo nos primeiros minutos dá pra perceber como a proposta aqui era muito diferente daquela vista no filme anterior. Esse novo projeto era mais ambicioso e contava com um orçamento bem maior. E daí surgiu uma comédia de intriga internacional, com os Beatles viajando pelo mundo para fugir de uma seita que quer roubar um dos anéis do Ringo. E por mais que eu ache Help um filme mais irregular do que A Hard Day's Night, eu ainda acho que ele tem seu charme. Se lá no primeiro filme o humor era um pouco mais contido, aqui Lester colocou os músicos para fazerem uma comédia totalmente cartunesca. No começo as piadas são mais físicas, quase infantis, mas à medida que a trama avança, o filme fica mais engraçado porque ele vai assumindo cada vez mais toda a sua absurdez, costurando uma piada estranha na outra, sempre em questão de segundos, fosse nos diálogos ou nos eventos inacreditáveis. Um estilo de humor que depois influenciou filmes como Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Mas para além do estilo cômico, eu diria que um dos maiores legados de Help é a forma como ele levou adiante a experimentação com cenas musicais que havia sido iniciada em A Hard Day's Night. Dessa vez, Richard Lester quis explorar todo tipo de ideia para criar cenas inusitadas enquanto os astros executavam suas canções.
Colocar os Beatles cantando na neve com um piano, ou tocando numa ilha nas Bahamas, ou fazendo uma performance em meio ao caos de um campo de combate militar, era uma abordagem que pensava essas sequências cada vez mais como narrativas fechadas em si mesmas. Afinal, os trechos musicais surgem sem explicação e, depois que acabam, vemos que eles praticamente não influenciam a trama. Ou seja, uma relação ainda mais inconsequente entre as cenas musicais e o restante do filme. E toda essa atenção à singularidade de cada música mostrou que ainda havia muito potencial a ser explorado em vídeos de bandas, abrindo assim ainda mais caminhos para a futura arte do videoclipe. Fato é que, depois de Help, os Beatles não estavam muito animados para filmarem o terceiro longa que eles eram obrigados a fazer graças ao contrato deles com a United Artists. Foi então que surgiu uma ideia inusitada. Por que não fazer um filme animado dos Beatles? Eles sequer precisariam dublar eles mesmos, daria para contratar atores para fazer isso. Foi assim que surgiu em 1968 Yellow Submarine, dirigido por George Dunning. O que a banda provavelmente não esperava era que esse filme acabaria tendo um impacto enorme no mundo da animação. Porque a estranheza de Yellow Submarine faz ele ser até hoje um dos longas animados mais impressionantes já feitos. Aqui a trama é um fio condutor muito singelo. Os Beatles são convocados para viajar num submarino amarelo para a terra fantasiosa de Pepperland e ajudar o povo de lá a se livrar de seres azuis que odeiam música. Só que o filme não tenta se aprofundar demais no seu enredo. Em vez disso, a trama é quase uma desculpa para termos dezenas de cenas totalmente surreais, como pouquíssimas animações tinham feito até então. Criado no auge da psicodelia dos anos 60, Yellow Submarine aproveitou uma nova fase musical dos Beatles para dar vida a sequências que até hoje são de cair o queixo. Eventos são desconexos, ilustrações se mesclam a colagens, espaços têm cores saturadas e perspectivas distorcidas, cenários e personagens parecem sair dos mais bizarros sonhos. Era uma abordagem lisérgica que trazia uma liberdade criativa enorme. E por isso, o filme pode apresentar sequências musicais únicas, cada uma com uma ideia mais inventiva do que a outra. Foi todo esse ímpeto experimentalista que fez Yellow Submarine se tornar um marco. O longa mostrou que animações podiam ser esquisitas, surreais e sem muita lógica, e ainda assim fazer sucesso. Uma noção que foi inspiradora para vários artistas da época. Não é à toa que nas décadas seguintes outras obras ecoaram as ideias de Yellow Submarine. A sequência com as colagens, por exemplo, foi uma grande influência para animações de Terry Gilliam em Monty Python Flying Circus. Sem contar que Yellow Submarine fez algo que poucos longas animados tinham feito até então: conquistar crianças e adultos na mesma medida. Na época, não era normal a ideia de desenhos animados serem feitos com adultos em mente. O senso comum era que animações eram feitas para crianças e ponto. Mas com Yellow Submarine foi diferente. Ele conquistou ambos públicos. Os mais jovens se encantavam com os visuais e com a aventura musical, enquanto os mais velhos se divertiam com a psicodelia e com as piadas de duplo sentido nos diálogos. Havia aqui um equilíbrio entre leveza infantil e subversão adulta, algo que depois se tornou um alicerce de animações modernas como Os Simpsons, Shrek, Bob Esponja, South Park, só para citar alguns exemplos. Não é à toa que John Lasseter, que por muitos anos comandou a Pixar, defende que Yellow Submarine ajudou a sedimentar o caminho para o fantástico e diversificado mundo da animação do qual desfrutamos hoje. Então temos 3 filmes dos Beatles que de uma forma ou de outra deixaram uma marca impressionante na arte audiovisual. Mas e quanto às outras 2 produções estreladas pelos Beatles? Magical Mystery Tour e Let It Be. Bom, esses projetos não tiveram a mesma repercussão que os outros, mas com certeza mostraram a banda desbravando novos territórios. Magical Mystery Tour foi um média-metragem com mais ou menos 1 hora de duração, feito pelos Beatles como um filme solto e estranho sobre uma viagem de ônibus da banda. Só que ao contrário dos primeiros filmes, esse aqui era um projeto amador. Tudo foi meio improvisado, não havia exatamente um roteiro nem um plano de produção. O resultado foi um filme muito mal recebido pelo público e pela crítica.
E de fato, essa é uma obra menos impressionante da filmografia dos Beatles. A estranheza daqui não provocou o mesmo encanto de um Yellow Submarine, por exemplo. O que resta de mais interessante são justamente as partes com as canções, que originaram alguns dos vídeos musicais mais inusitados dos Beatles. E por último veio Let It Be, o único documentário que os Beatles lançaram enquanto estavam juntos. Nele, o diretor Michael Lindsay Hogg filmou os bastidores da gravação do disco de mesmo nome. E o registro até que funciona bem para quem é fã da banda, nos mostrando os conflitos, os momentos alegres e a criação de canções lendárias. Mas fora esse apelo para quem era fã, o documentário não chegou a fazer algo inovador ou extraordinário para o formato. Talvez o maior legado de Let It Be seja um de natureza mais iconográfica. O registro do show que a banda fez de improviso no telhado, que se tornou um dos momentos mais memoráveis da história da banda por ter sido a última apresentação pública deles. Após Let It Be, chegou ao fim a carreira dos Beatles tanto na música quanto no cinema. Mas como a gente bem sabe hoje em dia, o legado deles estava longe de sumir. Ao longo das décadas seguintes, a presença dos Beatles no cinema continuou crescendo, dessa vez de outras formas. Cinebiografias sobre os músicos, histórias sobre fãs dos Beatles, musicais, produções de paródia, centenas de documentários sobre a trajetória do grupo. O que não falta são filmes que se inspiraram no Quarteto de Liverpool de alguma forma. Sem contar, é claro, a relação que cada Beatle manteve com o cinema durante suas respectivas carreiras solo. E por mais que tenha saído muita coisa boa disso tudo, eu ainda acho que a experiência cinematográfica Beatlemaníaca por excelência é revisitar esses filmes originais que eles mesmos lançaram. Sim, é verdade que nem todas essas obras tiveram o mesmo nível de impacto, mas pelo menos 3 longas deles foram sim grandes pontos de virada. Não só porque essas produções imortalizaram os Beatles nas telas. Esses também foram filmes que trouxeram inovações de estilo e de técnica que mudaram profundamente os musicais, as comédias, as animações. E tudo isso sempre com o deleite que era ver as canções dos Beatles ganharem vida em frente aos nossos olhos. O que mais poderia pedir um Beatlemaníaco? Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, se vocês querem ver mais conteúdos meus, além dos nossos vídeos semanais aqui no Entre Planos, vocês podem, porque vocês têm 2 opções. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tô produzindo conteúdos exclusivos só para essa plataforma. E a segunda forma é você se tornar um apoiador do Entre Planos lá no Apoia-se, porque essas pessoas ajudam a financiar o nosso trabalho e como forma de agradecimento eu produzo conteúdos exclusivos só para os nossos apoiadores. Se você quiser conhecer todos os detalhes da nossa campanha do Apoia-se, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.